Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito pessoal. Uma história simples, mas que de alguma forma guiou muitas escolhas da minha vida. Quando eu ainda era criança, eu li uma frase que nunca mais saiu da minha mente. Siga a sua alegria. Na época, eu talvez nem tivesse maturidade para entender tudo o que aquela frase significava. Eu era apenas uma menina, mas por algum motivo aquelas palavras ficaram gravadas dentro de mim. Elas ficaram na minha memória, no meu coração. E olhando para trás hoje, eu percebo que essa frase acabou se tornando uma espécie de lema para a minha vida. Mais tarde, já adulta, eu descobri que essa ideia se conecta muito com uma frase de Joseph Campbell. Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes. Ela fala sobre seguir aquilo que nos encanta, que nos chama, que desperta vida na gente. E é muito bonito perceber isso, porque às vezes uma frase chega até nós em um momento em que a gente nem entende completamente, mas ela fica, ela planta uma semente. E no meu caso, essa semente foi crescendo comigo. Desde muito nova eu tentei escolher aquilo que me trazia alegria, aquilo que me dava empolgação, que fazia meu coração vibrar um pouco mais forte. E de alguma forma, eu sempre tive essa bússola interna, seguir aquilo que me fazia sentir bem. Quando eu era criança e adolescente, isso aparecia em coisas simples, por exemplo, nos esportes que eu gostava de praticar. Eu tive a oportunidade de fazer ginástica, que na época a gente chamava de ginástica olímpica. Hoje a minha filha faz e chama de ginástica artística. E quando eu olho para isso, eu vejo como aquele esporte me trazia uma empolgação enorme. Era algo que me fazia feliz, algo que acendia uma alegria dentro de mim. E ao longo da vida, eu fui percebendo que essa sensação de entusiasmo é muito importante, porque ela parece pequena, mas muitas vezes é ela que mostra por onde a gente deve ir. A alegria, a empolgação, o brilho nos olhos, tudo isso pode ser uma forma da vida falar com a gente. E foi assim em muitos momentos. Um deles foi quando chegou a hora de eu escolher qual profissão iria seguir. Eu pensei em fazer jornalismo. E por que jornalismo? Porque eu sempre gostei muito de escrever, era atraída pela área da comunicação, gostava de teatro, de falar, de me expressar, de observar as pessoas, as histórias, os acontecimentos. Tudo que envolvia comunicação me chamava atenção. Algumas pessoas diziam que talvez jornalismo não fosse a decisão mais segura, que talvez não fosse uma profissão que trouxesse muito dinheiro, que talvez existissem caminhos mais estáveis, e eu entendo. Muitas vezes esses conselhos vêm de cuidado, de preocupação, mas a minha família nunca me podou nesse sentido. Os meus pais nunca me impediram de seguir aquilo que fazia sentido para mim, pelo contrário, eles me apoiaram. Eu sou muito grata por isso. Então eu escolhi jornalismo com o coração, porque aquilo me trazia alegria. Eu entrei na faculdade de jornalismo e foi uma das fases mais felizes da minha vida. Eu amava a faculdade, amava as aulas, os professores, as cadeiras de redação, de escrita, de comunicação. Eu lembro do prazer que eu sentia em estudar aquilo. E é muito forte para mim até hoje a sensação de fazer algo com alegria. Quando a gente faz algo que tem conexão com quem a gente é, até o esforço parece diferente, existe mais sentido. E então a caminhada fica mais leve. Na faculdade eu gostava de muitas áreas. Da TV, achava incrível pensar em trabalhar com imagem, com reportagem, com produção. Também gostava de rádio, da voz, da possibilidade de falar com pessoas que a gente nem está vendo, mas que estão ali ouvindo. Eu gostava da escrita, da comunicação online, dos sites de notícia. Eu entrei na faculdade em 2006, então tudo que envolvia internet, comunicação digital ainda era muito novo. Os sites estavam crescendo, o jornalismo online estava se transformando e aquilo tudo me parecia muito empolgante. Era como se o mundo estivesse se abrindo e eu seguia a minha alegria. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender algo que depois fui aprendendo em livros, em estudos, em reflexões. Quando a gente segue a nossa alegria, uma série de sincronicidades começa a acontecer. A vida começa a se mover. Uma coisa leva a outra, uma porta abre outra, uma pessoa apresenta outra. Um caminho que parecia simples acaba conduzindo a algo muito maior.
E talvez a gente só consiga perceber isso depois. Na hora, a gente só está fazendo uma escolha, mas depois, quando olha para trás, percebe que aquela escolha mudou tudo. E eu penso muito nisso. Se eu não tivesse escolhido jornalismo, será que eu teria a vida que eu tenho hoje? Provavelmente não, porque cada escolha que a gente faz nos leva para um caminho, né? E cada caminho abre possibilidades diferentes. Quando eu tinha cerca de 20 anos ou um pouco menos, eu escolhi seguir a minha alegria. E hoje eu sou muito grata à Alice do passado por ter tido coragem de fazer essa escolha. Porque ela não escolheu apenas um curso, ela escolheu um caminho. E esse caminho me levou para experiências, pessoas e encontros que transformaram a minha vida. Naquela época eu queria muito trabalhar, eu gostava muito de jornalismo e eu queria viver aquilo na prática. Queria conhecer pessoas, aprender, me movimentar. Sempre gostei muito de trabalhar, de ter o meu dinheiro, de conquistar as minhas coisas e de me sentir útil. Então eu escolhi fazer faculdade à noite, para poder trabalhar durante o dia. Mas o meu pai na época ele não gostou muito dessa ideia. Ele preferia que eu fizesse a faculdade de manhã, porque eu teria, que ir e voltar de ônibus à noite. E a parada de ônibus era longe da minha casa, ele se preocupava, Chegou a dizer que não iria me buscar na faculdade, e realmente ele cumpriu o que falou. Então eu precisava me virar. Às vezes a gente pegava, Eu pegava carona, voltava de ônibus, caminhava. Mas eu queria trabalhar. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Porque aquela escolha me permitiu viver muitas experiências. Eu estudava à noite e durante o dia eu fazia estágios. Em boa parte da faculdade eu cheguei a fazer 2 estágios. Um de manhã, outro de tarde. E à noite eu ia para a faculdade. Mas eu estava feliz, eu estava seguindo a minha alegria. Eu conhecia pessoas, aprendia coisas novas, me sentia crescendo. Foi uma época da minha vida que eu lembro com muito carinho. Uma fase de juventude, de descoberta, de movimento, de brilho. E aqui entra uma coisa que eu considero muito importante. Muitas vezes a gente fica esperando o cenário perfeito para começar. A vaga perfeita, a oportunidade, ou o momento, ou a certeza absoluta. Mas na vida, muitas vezes, a gente só precisa dar o primeiro passo. Porque quando a gente começa, a energia começa a circular, as coisas começam a se movimentar. E ali, no meu primeiro semestre da faculdade, eu já consegui um estágio. Não era uma vaga glamurosa, nem o trabalho dos sonhos, era uma vaga simples de clipagem em um órgão público. E para quem não sabe, clipagem é um trabalho de acompanhar o que sai na imprensa sobre uma pessoa, uma empresa ou uma instituição. E hoje isso parece muito distante, a tecnologia mudou muito, a clipagem não é da mesma forma, Hoje em dia, provavelmente existem sistemas e inteligências artificiais que fazem parte desse trabalho de forma automática. Mas lá em 2006 era diferente. A gente recebia pilhas de jornais da capital, do interior, de outras cidades. A gente precisava folhear, ler, procurar menções, separar as matérias. Era um trabalho de atenção, de leitura, de paciência. Um trabalho manual. Talvez alguém olhasse de fora e dissesse, mas isso não é nada demais. Mas para mim era, porque era o meu começo, era a minha entrada no mundo da comunicação. E eu aprendi algo importante ali. Não despreze os começos pequenos. Às vezes uma porta simples é a porta que leva para tudo. Já ali no segundo semestre, já consegui ir para outro setor, dentro do mesmo órgão, o setor de fotografia. E a fotografia já era um assunto que eu gostava bastante. Na faculdade também tinha algumas cadeiras de fotojornalismo que eu estava amando. Então aquele estágio foi muito especial para mim. Eu comecei a viver mais de perto esse universo da imagem, da comunicação visual, do registro, da fotografia. E foi ali nesse ambiente que eu conheci aquele que se tornaria o meu marido. Na época ele estava prestando serviços para o meu chefe, que era fotógrafo. A gente não trabalhava exatamente na mesma sala, mas foi naquele contexto que nos conhecemos. Ali começou a nossa história, a gente se conheceu, se aproximou, se apaixonou. E hoje já temos mais de 10 anos de casados e 2 filhos. E quando eu olho para isso eu penso, olha como a vida é bonita. Uma escolha que parecia ser apenas sobre faculdade me levou a um estágio, o estágio me levou a outro setor, esse setor me levou a uma pessoa, essa pessoa se tornou meu marido. E dessa história vieram nossos filhos,
minha vida. Percebe? Às vezes a gente acha que está escolhendo apenas uma profissão, uma vaga, um caminho pequeno. Mas a vida está costurando muito mais do que a gente consegue enxergar. Por isso eu sou tão grata por ter seguido a minha alegria. Porque quando eu escolhi jornalismo, eu não sabia tudo que viria depois. Eu não sabia que aquela decisão iria me levar a experiências tão importantes. Eu não sabia que ali, naquele caminho, eu encontraria parte da minha história. Mas a minha alegria sabia, a minha intuição sabia. Aquela empolgação que eu sentia pela comunicação, pela escrita, pela fotografia, pelas histórias, estava me conduzindo. E eu acredito muito nisso. Quando algo desperta alegria verdadeira dentro da gente, quando algo traz entusiasmo, quando faz a gente sentir expansão, é porque ali tem uma pista. Não quer dizer que tudo vai ser fácil, nem que não vai ter algum desafio. Mas existe vida naquele caminho e seguir a sua alegria não é irresponsabilidade. Às vezes as pessoas confundem, acham que seguir a alegria é fazer qualquer coisa sem pensar nas consequências, mas não é isso. Seguir a sua alegria é aprender a escutar aquilo que te chama, é prestar atenção no que te dá energia, é perceber onde o teu coração se expande. É escolher, sempre que possível, caminhos que estejam mais alinhados com quem você é. Porque muitas vezes a gente passa a vida tentando agradar expectativas externas. Escolhe baseado no medo ou no que os outros vão pensar, no que parece mais seguro, no que o pessoal diz que é certo. E de repente a gente vai se afastando de si mesmo, deixando para depois aquilo que ama, silenciando a própria empolgação. E vai vivendo no automático. Mas a alegria, na verdade, é uma bússola. Ela mostra onde existe vida. E hoje, sempre que eu sigo a minha alegria, eu percebo que coisas boas acontecem. Às vezes não acontece exatamente como eu imaginei, porque o caminho dá voltas, né? E a resposta às vezes não vem na hora, mas algo se movimenta e uma ideia aparece, uma pessoa surge, uma oportunidade ou um sentimento de paz. E para mim, isso é muito precioso. E por isso que o nome desse canal é Siga Sua Alegria, porque essa frase não é apenas bonita para mim, ela é parte da minha história. Ela é uma lembrança do jeito como eu tento viver. E eu quis criar esse espaço para compartilhar reflexões, mensagens e histórias que ajude você também a se reconectar com a sua própria alegria. Talvez a sua alegria esteja em algo grande, como uma mudança de carreira, um sonho antigo, um projeto, uma nova fase. Mas talvez seja em algo simples, como voltar a escrever, caminhar ao ar livre, dançar, cuidar de plantas, fazer alguma aula que você tenha interesse, estudar alguma coisa que sempre te chamou a atenção, ouvir a sua intuição, dizer sim para algo que te empolga. E a alegria nem sempre chega gritando, às vezes ela chega baixinho, como uma vontade ou uma curiosidade, um brilho no olhar, uma sensação de eu acho que eu queria fazer isso. E talvez a vida esteja te chamando por aí. Por isso eu quero te deixar uma pergunta hoje. O que te traz alegria de verdade? Não o que os outros esperam de você, nem o que parece bonito, não o que parece mais aceito, mas aquilo que lá no fundo faz você sentir, isso tem a ver comigo. Pode ser que você não consiga mudar tudo de uma vez e tudo bem, mas você pode começar a prestar atenção, pode começar a seguir pequenas alegrias, pode começar por um pequeno passo, porque muitas vezes é assim que a vida começa a mudar. Não com uma grande revolução, mas com uma pequena escolha mais alinhada com a nossa alma. E eu sou muito grata por ter seguido a minha alegria tantas vezes. Sou grata pela menina que guardou essa frase no coração. Sou grata pela jovem que escolheu comunicação, mesmo sem ter todas as certezas. Sou grata pelas experiências, pelos encontros, pelos caminhos que se abriram. Sou grata até pelos começos simples, mas que me levaram a lugares importantes. E eu desejo de coração que você também possa olhar para a sua vida com mais carinho e perceber aonde a sua alegria está tentando te guiar. Porque seguir a sua alegria é seguir um chamado interno, é confiar um pouco mais na vida, é permitir caminhar com mais leveza, mais presença e mais amor.
E se essa mensagem te tocou de alguma forma, eu te convido a deixar o teu comentário e me contar qual é a alegria que você sente que precisa seguir nesse momento da sua vida. Eu vou adorar ler a sua história. Um beijo!